Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o dreno de Portovac. Esse dreno, né, ele é utilizado pós-cirúrgico para estar retirando secreção ou sangue em excesso que possa ter ficado ali no interior do nosso paciente. Como que ele funciona? Aqui a gente tem uma imagem, então, de um dreno de Portovac. Ele é conhecido como dreno de sucção também, no qual essa parte aqui é a parte que vai dentro do organismo da pessoa e isso aqui vai ficar para fora. Como a gente pode observar, o dreno de Portovac ele é como se fosse uma bolsinha e a forma que ele vai atuar dentro do organismo da pessoa, puxando ali para fora sangue, secreção, é através de pressão. Através da gravidade, ele é um dreno que a gente pode chamar ele dreno de pressão positiva. Então, o que acontece no nosso dia a dia? Aqui na imagem, vocês estão vendo que o dreno está aberto. Ele tem essas voltinhas nele como se fosse uma gaitinha, tá? Como se fosse uma gaita. A gaita, né, ela é um instrumento que a gente abre e fecha para sair o som. No dreno de Portovac é a mesma coisa. A gente abaixa ele, então isso aqui vem para baixo, para o quê? Para que quando ele tá curtinho assim, a gente vai ali, aperta ele, quando ele tá assim, ele vai devagarzinho abrindo, fazendo uma pressão para que saia toda a secreção. Nós temos aqui então o clamp, que é a tampinha, né, onde a gente tem que sempre cuidar, manter higienizado, para não estar derramando secreção. O interior, que é onde a gente vai ter sangue e secreção. O comprimento dele, né, que é feito de látex, essa parte aqui, e a partezinha que vai dentro. Essa parte azulzinha aqui a gente utiliza para estar amarrando, às vezes, na perna do paciente, na cama, para o paciente segurar por ali, tá? Então, como que eu vou fazer para esvaziar esse dreno se eu tenho que fazer isso? O dreno vai estar lá no paciente a cada 6 horas ou a cada 12 horas, de acordo com a instituição que eu trabalho, eu vou ter na minha rotina que eu preciso esvaziar, fazer a mensuração, que é anotar quanto que está saindo de dentro desse paciente, para o médico ter uma noção, um controle, né? Se está saindo muito, se está saindo pouco, se é para esse paciente continuar com esse dreno. Então a gente vem aqui, né? Explica o procedimento para o paciente, abre essa pontinha aqui, lembrando do EPI, tem que utilizar a luva. E o ideal é que a gente leve junto, né, uma cuba rim, tá? Ou uma jarrinha, no qual a gente consiga estar fazendo depois a verificação de quantos ml tem ali. Abri a tampinha, eu pego o dreno na mão, tá? E eu viro ele de ponta cabeça como se fosse um copo. Ó, vou esvaziar o copo, eu virei. Só que em vez de eu só virar assim e balançar para sair secreção, eu vou fazer movimentos circulatórios com a minha mão. Por quê? Porque como ele tem essas voltinhas aqui, fica sangue preso nas paredes internas. Então, abri o dreno, ok? Viro como se fosse um copo e vou fazer esses movimentos assim com a minha mão, dentro da minha cuba rim, da minha jarrinha, da minha bacia, para estar esvaziando. Nunca direto no expurgo, até porque a gente não vai levar o paciente até o expurgo para esvaziar, né? E se quando é em pouca quantidade, tem só 5, 10 ml, não interessa, a gente precisa mensurar igual. A gente vai lá na jarrinha com uma seringa, aspira a quantidade de secreção que saiu para estar anotando, tá? Terminei de esvaziar, lembrando, né? Abri, tô segurando o dreno aqui, viro e faço movimentos circulatórios até que eu consiga tirar o máximo de dentro desse dreno. Importante também, antes de eu fazer esse procedimento, eu tenho que fechar o clamp aqui, tá, pessoal? Para não estar vindo secreção, não ter o perigo de entrar ar ali dentro desse caninho, vamos chamar de caninho assim, esse material do dreno ali, tá? Então, falei para o paciente que eu vou esvaziar o dreno, a gente bota o clamp aqui, abre a tampinha, pega, vira, faz movimentos circulatórios ali até ver que esvaziou bem. Normalmente pós-cirúrgico imediato, nas primeiras 24 horas, se é um paciente que está drenando muito,
esse dreno aqui, essa bolsinha, ela enche, tá? Aí a gente vai chegar lá, vai estar pesado, vai esvaziar tudo bonitinho. Terminou, o que que eu faço? Passo um alquinho aqui na volta, né, com uma gazezinha, higienizo por fora também o meu dreno. Antes de eu tampar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o dreno e eu vou apertar. Eu vou colocar nele uma pressão negativa, tá? Eu vou fechar essa minha gaitinha, essa minha bolsinha. Tampo com ele fechado assim, o que que vai acontecer? Como não ficou pressão lá dentro, ele vai começar devagarzinho a abrir. E esse movimento dele de abrir nas próximas horas é o que vai fazer com que esteja drenando a secreção. Então, a gente precisa manter o vácuo desse dreno, tá? Então, aqui tem mais um exemplo, né? A tampinha do dreno, a cordinha que a gente pode amarrar do lado da cama, o clamp, a inserção na ferida operatória. Esse é o dreno de Portovac. Ele é um dreno que ele é feito de plástico de látex, tá? O que que a gente tem que observar, então? Sempre a quantidade, a questão da ordenha do dreno, o cheiro, né? Se tem sinais de infecção, se o curativo tá limpo. Como que a gente vai fazer o curativo desse dreno? É mais ou menos no mesmo esquema do Portovac, tá? A gente limpa ali na volta, faz um cortezinho na gaze ou coloca como ficar adequado ali. E também cuidando nessa quantidade de gaze que a gente está colocando, não tá ficando com excesso, porque o dreno de Portovac, ele é utilizado, pessoal, quando eu vou ter uma presença maior de secreção, né? Então a gente viu o Penrose, que é um dreno mais simples, tal, e aí depois a gente vai ter esse dreno de Portovac, tá? Quando eu esvazio, eu preciso anotar, né? Lembrando, né, da importância da anotação de cuidados. Então, como que a gente faz? A gente vai lá no nosso prontuário e a gente vai descrever o que que a gente acabou de fazer. Então, esvazio o dreno de Portovac, colocar o horário, no qual apresentava 200 ml de secreção sanguinolenta ou purulenta, ou o que for, né, que tiver ali dentro. A gente precisa descrever para o médico ver se esse paciente, né, tá desenvolvendo ali uma infecção, se é o que se esperava da cirurgia. Refeito o vácuo, é importante a gente anotar, porque, pessoal, acontece muito, né, na área da saúde, de depois algum problema acontecer, ou não tá drenando como esperado, ou, ai meu Deus, todos os plantão tava drenando 200, 300 ml, veio a Joaninha no plantão e não drenou nada. Mas será que a pessoa antes disso tinha feito vácuo? Sim ou não? Então essa é a importância da gente anotar.